A paz do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa exposição bíblica do texto do livro do Êxodo. Estamos aqui no terceiro dia em que abordaremos os capítulos 7, 8 e 9 desse texto grandioso, magnífico do Êxodo. E eu me impressiono. Apesar de ter lido esse texto tantas e tantas vezes na minha vida, cada uma delas me impressiona pelo poder de Deus, demonstração de sua soberania, demonstração de seu controle sobre toda a terra. O Egito, nação mais poderosa, ela começa a se ver com Deus, porque Deus ouviu o clamor do seu povo. Em Êxodo capítulo 7, o Senhor relembra Moisés e Arão seu chamado. O texto deste capítulo inicia com a mensagem do Senhor a Moisés e Arão, relembrando-os por que os tinha chamado, para que os tinha chamado, a oposição que virá, mas a sua mão forte a agir em favor do seu povo. Assim diz o Senhor no capítulo 7, versículo 5. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas dos meios deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles então vão ter com o faraó primeira interlocução deste povo de Deus, destes dois homens, em que Deus deixa claro para Moisés: você será por Deus e Arão será por profeta. Moisés, que tinha colocado uma série de obstáculos a cumprir este chamado, e Deus foi os derrubando um a um, finalmente chega à frente de Faraó. E nesta intervenção com Faraó, neste despacho com Faraó, nesta reunião com Faraó, Faraó, então, ao ouvir o pedido de Moisés e Arão para que deixe o povo ir, pede-lhes algo simples. O faraó diz: mostre-me um milagre. E assim o Senhor já havia dito aos seus servos Moisés e Arão que quando ele o fizesse, Arão tomasse a sua vara e a jogasse na frente do faraó, para que ela se transformasse numa serpente. Aqui vale uma observação interessante. O texto hebraico do Êxodo traz um vocábulo aqui, que é o vocábulo tanim. Tanim, que é diferente do vocábulo utilizado em Êxodo 4, quando o Senhor faz este sinal miraculoso com Moisés ali no Monte Horebe, em que Moisés lança sua vara no chão e ela se torna uma serpente. Somente é importante ressaltar que este vocábulo do Êxodo 4 é nahas, que é melhor traduzido por serpente, cobra, diferentemente de tanim, que teria uma tradução mais adequada para monstro marinho, crocodilo, dragão. Esta palavra aparece mais algumas vezes no texto bíblico, nos livros de Isaías, Ezequiel, Salmos, e maciçamente a interpretação dada a esta palavra em hebraico é crocodilo. Vemos que esta palavra é traduzida como monstro marinho, dragão, em várias vezes em que ela aparece no texto bíblico, mas aqui ela é traduzida por serpente. Fica claro para nós que estamos aqui falando de uma palavra diferente. Até porque Êxodo 7 nos traz tanim, nessa passagem deste milagre, mas logo na sequência, quando o Senhor começa a falar com Moisés a respeito da primeira praga, e ele fala para Moisés levar a sua vara que havia se transformado em nahas, ou seja, serpente. Novamente o texto bíblico está dizendo a respeito deste vocábulo serpente, diferenciando-o de tanim, o crocodilo. Por que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso? O crocodilo era um dos grandes símbolos do Egito. O grande réptil, poderoso, forte, que habitava o Nilo.
Até hoje, no Rio Nilo, você tem grandes espécimes de crocodilos. E a sua força e vigor, o seu tamanho, era um símbolo do poderio do Nilo. Neste momento, nós vemos que este texto está fazendo um paralelo ao texto de Êxodo 4, em que Moisés havia lançado a sua vara, que havia se tornado uma serpente. Neste momento, eles lançam a vara que se torna um crocodilo. Naquele primeiro momento, Moisés o fazia sozinho com Deus no Monte Horebe. Desta vez estão Moisés, Arão, Faraó e os seus assessores, seus magos, seus feiticeiros. Em uma sociedade ainda muito mágica, simbólica, ainda extremamente religiosa, extremamente focada em totens e tabus como a sociedade egípcia, pré-científica, pré-civilizatória. Esses feiticeiros não tinham o condão de simplesmente serem alguém que estavam ao redor do faraó para fazerem atos de magia. Eram seus grandes assessores. Eram aqueles que poderiam assessorar o faraó em suas decisões. Quando vemos que eles lançam suas varas também e elas se tornam também crocodilos, monstros, répteis grandes, o Senhor então mostra que apesar de que os assessores do rei, do faraó, possa fazer um milagre similar, a vara de Arão engole as varas dos feiticeiros. A demonstração ali é de que ainda que o Nilo seja a mãe do Egito e o Egito seja este crocodilo poderoso, aparece alguém na frente de Faraó que será mais poderoso que o Faraó. No entanto, apesar de Faraó ter exigido este milagre e ter visto este milagre, o seu coração continua endurecido. E então Deus segue com o seu plano e diz a Moisés: o coração do faraó é duro e ele continua se recusando a deixar o povo de Deus sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã e quando ele estiver descendo até o rio, pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para lhe falar. Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou. Por isso, assim diz o Senhor: eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja, com esta vara que eu tenho na mão, baterei nas águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Eis a primeira das 10 pragas que o Senhor enviaria ao Egito. O Nilo, a mãe do Egito, o rio que fez tornar-se uma terra seca, produtiva. O rio que serviu de berço para o nascimento de uma civilização poderosa como os egípcios. Ele, a vida do Egito, se torna sangue. E logo em seguida, esta praga não se restringe ao Nilo, mas torna-se sangue todas as águas do Egito, rios, açudes, reservatórios. Deus diz que inclusive as águas armazenadas em vasilhas de madeira e pedra se tornariam em sangue. Inicia-se o ciclo do simbolismo mágico das demonstrações de soberania sobrenatural de Deus através das pragas. Quero falar um pouquinho mais sobre isso ao final, mas vamos falar nesses 3 capítulos sobre a maioria delas. Então, a grande primeira praga. Deus inviabiliza a vida no Egito, inviabilizando o doador da vida do Egito, que é o rio Nilo. A Bíblia nos conta que os magos, então, para se oporem a Moisés e Arão, fazem o mesmo, transformando algumas águas em sangue. Isso é para que eles possam demonstrar que eventualmente pudessem fazer o mesmo que Arão e Moisés. No entanto,
esta ação sobrenatural destes magos não tem efeito algum. As águas do Nilo permaneciam em sangue e eles não podiam desfazer aquilo que Moisés e Arão haviam feito. E a Bíblia nos diz que os peixes do rio morreram, a água ficou mal cheirosa e havia sangue em toda a terra do Egito. Inicia-se o capítulo 8 com a segunda praga, a praga das rãs. Novamente Moisés vai ao faraó e diz: se você se recusa a deixar o povo ir, o rio Nilo fervilhará em pragas de rãs. Subirão do rio, invadirão seu palácio, seu quarto, sua cama, entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo, saltarão para dentro dos fornos, das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. Arão estende a sua mão. E as rãs então começam a sair do rio e sobem e cobrem toda a terra. Os magos então usam suas artes mágicas para imitar o sobrenatural milagre de Arão e Moisés e fazem surgir algumas rãs também. Faraó se desespera e, vendo este cenário terrível, pede socorro. Mas mais uma vez, depois que Moisés e Arão intervêm pedindo ao Senhor que cesse esta praga, seu coração volta a se endurecer. E então Deus determina a terceira praga, piolhos. O Senhor diz a Moisés para que ele diga a Arão estender a sua vara, bater no chão, e o pó da terra se transformará em enxames de piolhos. Quando eles o fazem, a terra cobre-se de piolhos sobre os egípcios, sobre seus animais. Os magos mais uma vez tentam fazer o mesmo, mas não conseguem. E então dizem: isso é o dedo de Deus. No entanto, Faraó continua com seu coração endurecido. E então Deus manda a quarta praga, moscas. Novamente, Moisés vai até o faraó e diz: deixa meu povo ir, senão virão moscas sobre toda a terra do Egito. Desta vez, Deus deixa claro: eu vou poupar a região de Gósen, onde o meu povo está. E então, moscas invadem a terra do Egito. Faraó, percebendo mais uma vez a tragédia assolando e o estado de calamidade se instaurando sobre o Egito, pede socorro e ainda diz: deixarei que vocês viajem, mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés então responde: olha, assim que sairmos nós vamos suplicar ao Senhor, pedindo que os enxames de moscas deixem vocês. Mas fique avisado de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair. Moisés suplica ao Senhor, o Senhor atende Moisés e as moscas deixam o faraó e o Egito. Mas o coração dele continua endurecido. E então iniciamos o capítulo 9 com a quinta praga, que é a morte de animais. Deus determina a quinta praga em que morrem de forma abrangente, generalizada, todos os animais do povo do Egito. No entanto, mais uma vez, Deus preserva os animais do povo de Israel. E ainda assim, o faraó continua com seu coração endurecido. A sexta praga são feridas purulentas. Deus diz a Moisés e Arão para pegarem um punhado de cinzas de um forno de olaria, lançarem no ar, diante dos olhos de Faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra como poeira fina, e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais de todo o Egito. Essa praga se espalha. As pessoas começam a desenvolver feridas purulentas sobre seus corpos. Os animais, de forma generalizada, o sofrimento se impõe sobre o povo do Egito. No entanto, mais uma vez Deus preserva o povo de Israel. E Faraó, mais uma vez, continua com seu coração endurecido.
Ainda nos conta o capítulo 9 a respeito da 7ª praga, que foi uma abrangente e destruidora chuva de granizo. Mais uma vez Moisés vai até Faraó, mais uma vez Faraó endurece seu coração e então Deus dá um aviso duro para Faraó. Deus diz a Faraó: eu poderia apagá-los da face da terra, mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, quem estiver ao ar livre morrerá. Alguns oficiais do faraó se atemorizaram e correm sem demora para recolher animais, servos, mas alguns não deram atenção. E aí vem a chuva de granizo, a mais horrível tempestade de granizo na história do Egito. Um granizo tão devastador, raios tão constantes, que a terra do Egito se tornou em ruínas. Moisés, mais uma vez, percebe que Deus preserva o povo de Israel na região de Gósen. E Faraó demonstra algum tipo de sensibilidade quando pede: por favor, dessa vez eu pequei. Supliquem ao Senhor que Ele ponha fim a essa tempestade terrível. Eu deixarei vocês ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés então contra-argumenta, redarguindo a Faraó, dizendo: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o Faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas eu sei que o Faraó ainda não teme o Senhor. E bem disse Moisés, e Faraó continua com seu coração endurecido. Vimos 7 das 10 pragas de forma sobrenatural. E vale então falarmos sobre o simbolismo mágico religioso por trás das pragas. Eu digo, sem sombra de dúvida, que mais forte do que o evento sobrenatural em si, de cada uma das pragas, aqui falamos sobre o rio Nilo se tornando em sangue, rãs, piolhos, moscas, morte de animais, feridas purulentas e granizo. Ainda veremos mais 3 pragas. Mas sem sombra de dúvida, que mais forte que o evento sobrenatural em si é o símbolo, é a mensagem esculpida em cada uma das pragas. Alguns cientistas chegam a desenvolver teses bastante interessantes. Certa vez um grupo de arqueólogos entendeu que as 10 pragas teriam uma resposta científica, sendo a primeira delas o rio Nilo se tornando em sangue, um grande evento onde uma proliferação de algas causou um desequilíbrio no ciclo da natureza da região, e este desequilíbrio então desencadeou um rio Nilo com algas em quantidade superior à sua capacidade, daí decorrendo um desequilíbrio que trouxe aumento de rãs, de piolhos, de moscas e assim por diante. Até acredito que elas possam ter uma resposta científica. A grande discussão aqui não é se a gente está falando de um milagre ou de um evento natural. A grande discussão é como é que elas foram ocorrer em sequência. Como é que esse evento que trouxe uma sequência sobrenatural de 10 grandes pragas ocorreu no exato momento em que Moisés e Arão vão à frente de Faraó para que o Faraó deixe o povo ir.
Como é que esses eventos ocorrem em meio ao dilema da escravidão de Israel e em meio ao confronto que Moisés e Arão fazem, a ação violenta do Egito e do faraó em manter o povo subjugado. A grande discussão, então, não é se elas ocorreram ou não. Eu tenho a ampla convicção e a mais profunda sobre a historicidade do relato bíblico em Êxodo. Entendo que o texto bíblico não é uma sequência de histórias fabulosas, mitológicas, contos de niná. Essas histórias são a demonstração do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz o apóstolo Paulo séculos depois. As pragas são a demonstração inequívoca do poder de Deus sobre a nação mais poderosa da terra. Deus vai quebrando o orgulho do Egito. Deus vai quebrando o poderio do Egito, praga após praga. O Senhor não somente tiraria Israel do Egito, Ele estava revelando o seu poder sobrenatural, quebrando a dura cerviz do orgulhoso Egito. Ele demonstraria à nação mais poderosa da terra e ao mundo todo ao redor o que ele pode fazer em socorro do seu povo oprimido. Por isso, essa mensagem é para mim e para você milhares de anos depois, aqui em 2022. Não é somente uma sequência de histórias miraculosas, interessantes, intrigantes, ficcionais. Não. Essas histórias que nos falam a respeito de um Deus que manda praga após praga para quebrar o orgulho de um faraó que escravizava o seu povo. É a mensagem de Deus para mim e para você, de que o Deus a quem servimos é capaz de mover céus e terra, subverter a natureza, simplesmente por amor a seu povo. Quando Deus ouve o clamor do seu povo que sofre, Deus atende. Por isso eu clamo. Por isso te estimulo a clamar. Que Deus te abençoe.